Então eu quero compartilhar hoje a penúltima mensagem desse ciclo de mensagens, que não sei se para você, mas para mim foi muito precioso, né? Sobre o poder da aliança, né? Sobre o impacto de uma vida aliançada com Deus, não é? E os pilares dessa vida de aliança na presença de Deus. E hoje eu quero refletir um pouco nesse momento de dor e de angústia que Jesus atravessa, não é? E a palavra que Deus colocou no meu coração fala de uma fé que vence a angústia. Quem já experimentou a angústia aqui? Quem já experimentou algum nível de angústia aqui? Aliás, a angústia, eu vou aqui tirar a coisa do celular para eu poder, ele ficar direitinho aqui para eu poder falar sem problema. Pronto. A angústia é um problema do nosso tempo, é um problema da nossa época, não é? E muita gente, há muita ignorância a respeito disso, não é? Há muita ignorância a respeito disso. Há uma tendência de espiritualizar a angústia e colocar em duas contas, né? Na falta de fé, ou no diabo, no demônio, né? E fazer de quem enfrenta a angústia alguém pior do que outros. Isso é uma ignorância absurda, não é? Não era mais para a gente passar por esse tipo de falta de conhecimento, né? A angústia é resultado de muitas coisas, dentre elas, por exemplo, uma pressão prolongada por muito tempo, né? Sem falar em fatores orgânicos mesmo, sem falar em condições da nossa própria condição física, emocional, né? E tem tratamento. A angústia clínica, a angústia que se desenvolveu numa patologia clínica, precisa de ajuda, precisa tratar, precisa procurar um médico, precisa procurar um psiquiatra e, claro, colocar a vida na presença de Jesus, porque a graça de Deus nos ajuda no enfrentamento da angústia, né? Mas não pode minimizar, não pode espiritualizar, precisa tratar de verdade, não é? Amém, irmãos? Mas nós também enfrentamos a angústia por meio da fé. E por isso a mensagem de hoje, a palavra que Deus colocou no meu coração, tem como título: a fé que vence a angústia. A fé que vence a angústia. E para isso eu quero te convidar a ler comigo Mateus, capítulo 26, a partir do verso 36. Se você puder, Mateus, capítulo 26, a partir do verso 36. Mateus 26, 36, diz assim: em seguida, e aqui Jesus está às vésperas da sua crucificação, não é? Foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentações. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-se a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Então, voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltando-se para os discípulos, e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamos.
eis que o traidor se aproxima. Amém? Que Deus fale conosco através da sua palavra, em nome de Jesus. A primeira coisa, irmãos, é pensar mesmo nessa angústia de morte. Como eu disse, né, a angústia é uma realidade que nos toca a todos e tocou a Jesus também. E por isso que ajuda a gente desmistificar essa relação com a angústia, porque Jesus enfrentou a angústia. E não foi qualquer angústia. O texto diz, Jesus disse, a minha alma está triste até a morte. Não é? A gente tem na narrativa do Evangelho aquela história que Jesus sai sangue pelos poros de Jesus, e essa é uma condição física derivada de um processo de muita angústia. Não era um milagre. Não, era uma reação física do seu corpo, mesmo ele sendo Deus, mesmo ele estando profundamente conectado com Deus, a sua alma, a sua emoção, não é? O seu espírito estava pronto, mas a sua alma e a sua emoção e o seu físico sentiram a pressão daquele momento, não é? E sem pecado, sem necessariamente derrota, certo? Percebe? Pensar na angústia da paixão, aliás, depois de tantos anos, parece que é uma coisa que a gente já faz, e a gente já fez no passado, mas quando eu me tornei pastor aqui, eu fiz questão de resgatar essa experiência do culto da paixão, porque se tornou uma prática para nós cristãos pularmos a paixão, como se quiséssemos negar o sofrimento, como se quiséssemos negar a angústia, e a gente pula da paixão logo para a ressurreição. A gente vai da crucificação para a ressurreição. A gente tem dificuldade de falar na morte, porque a gente assimilou um discurso e uma ideia de que crente não passa pela angústia. Que a dor de Jesus e a vergonha de Jesus é uma coisa que a gente agradece a Ele, mas a gente não quer discutir muito, a gente não quer pensar. Mas a paixão de Cristo, Jesus morreu numa cruz para dizer que Ele se identifica com a nossa angústia. Que a angústia faz sim desse processo de vida que nós temos nessa terra. Afinal, Jesus falou assim, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, querido, a primeira coisa que a gente precisa refletir é que a angústia é sim uma realidade que a gente está passivo de enfrentar, por conta das pressões que a gente enfrenta. E eu me ousei aqui, me dispus a especular um pouco, porque afinal o texto bíblico não me dá conteúdo para isso, quais são as razões da angústia de Jesus. Você já parou para pensar na angústia de Jesus? Porque talvez pensando na angústia de Jesus, a gente tenha coragem de pensar também na nossa. Mas uma das razões que angustiou Jesus tem a ver com a finitude que ele nunca tinha experimentado. Não é? Jesus é Deus Todo-Poderoso, que esvaziou-se da sua glória e assumiu a forma de homem. E agora, como homem, como plenamente homem, Jesus experimenta essa consequência de perceber-se na condição de homem finito. Na condição de homem, e tudo bem que Jesus sabe que ele vai enfrentar, que ele vai vencer a morte, mas não tem como vencer sem primeiro enfrentar. Então, de alguma maneira, como nós, Jesus lida com um senso de finitude que é estranho a Deus. O Deus que tudo sabe, que é todo-poderoso. E isso é uma coisa, irmãos, na nossa fé e no cristianismo, que mexe comigo, assim, que, sabe, me enche de alegria de servir esse Deus. Porque um Deus que é infinito se fez finito. Um Deus que é imortal se fez mortal. Um Deus que é atemporal, ou seja, que está além de todo tempo, se permitiu, durante um período, tudo bem que ele não fica restrito a isso, a um tempo histórico, a se fazer temporal. Tanto é que a história passa a ser contada depois do nascimento de Jesus. Não é? Um Deus atemporal se fez temporal, encarnado na história. E ele percebe isso, ele sente as pressões que eu e você sentimos. Ou muitas das nossas angústias não têm a ver com o nosso senso de finitude, com o nosso senso de
eu estou tomando muito cuidado, porque eu não quero que ninguém me taxe de herege aqui, né? Porque eu estou falando de Jesus, mas Jesus na condição de homem, não é? Mas esse senso de, entre aspas, impotência, de que, no caso de Jesus, por escolha, no nosso caso não tem a ver com escolha, Jesus escolheu não intervir na decisão dos homens. Ele podia, sendo todo-poderoso, mas ele escolheu se fazer finito e deixar que a história e que os homens fizessem as suas próprias escolhas. Mas quem de nós não se sente angustiado quando você vê uma situação se desdobrando e você diz assim, como eu queria poder mudar isso. Quando você vê um filho escolhendo um caminho errado, você diz, como eu gostaria de mudar isso. Não é verdade? Quando você lida, no caso de Jesus era a crucificação, mas quando você lida com uma enfermidade e que você diz, como eu gostaria de mudar isso. Como eu queria mudar isso. Quando a gente lida com essas finitudes que é própria do ser humano, e que Jesus, por ter se feito homem, experimentou no nosso lugar. Isso gera angústia. Quem já passou por angústia desse tipo aqui? Deixa eu ver. Por não ter controle de algumas coisas. Por não ter resposta para algumas coisas. Por querer muito, né? Querer muito ajudar, querer muito fazer, querer muito intervir, mas você não pode. Não foi dado a você o direito. Não é? Você quer muito mudar um tempo, uma história, uma pessoa, ajudar, mas você é finito. Fala comigo assim, graças a Deus porque eu sou finito. Fala comigo, graças a Deus porque eu sou finito. Aquilo que nos gera angústia pode ser para nós também uma oportunidade de ser grato a Deus, porque só tem um Deus na terra. Amém, irmãos? Jesus, de alguma forma, experimenta a angústia para dizer para a gente que não dá para evitar essa condição de finitude. Ela é real, ela está presente. Você é mesmo finito. Você não tem controle nem mesmo sobre o que vai acontecer com você daqui nos próximos 30 minutos. Não é? E a gente precisa aprender a lidar com isso. Lidar com o fato que ter uma saúde física muito bem arrumada não é garantia, por exemplo, que eu vou ter uma vida longa. De que estar doente também não é garantia que eu vou ter uma vida breve. Tem um pastor querido lá em Duque de Caxias, né? Pastor Hélio e eu pastoreamos já tem 10 anos, não, mais de 10 anos, né? Quando eu cheguei lá, está fazendo 12 anos agora que eu comecei meu pastorado lá e vim para cá há 6 anos. Pastor Osias já enfrentava enfermidade, já teve um momento de a gente dizer assim, agora Deus vai recolher o pastor Osias. E tanta gente já foi na frente dele, ele está lá firme, né? A sua esposa, que é uma guerreira, que a gente tem muita admiração, pega ele, põe na cadeira de roda, leva para o culto domingo de manhã, né? Leva para todas as atividades da igreja, porque a vida, o fato de você estar enfermo não diz que você vai primeiro. O fato de você ter muito dinheiro não significa que você é próspero. Seria tão bom, mas eu não quero ainda falar sobre isso, se nós aceitássemos as nossas finitudes com paz e serenidade. Não é? É interessante que nos 12 passos do AA, quando alguém que enfrenta um vício, uma compulsão, precisa enfrentar esse vício, uma das primeiras coisas é admitir que é viciado. É admitir que é finito. Que sozinho não tem controle sobre aquelas coisas. De alguma maneira, a finitude de Jesus e o senso de finitude nessa condição humana dele gera angústia. E gera para nós também. A gente vai ver como é que Jesus resolve isso. Não é? A segunda coisa é a angústia dos afetos. Ou você acha que Jesus não sentiu a dor da traição de Judas, que caminhou com ele durante todo o período e de alguma maneira foi alçado para um lugar de confiança? Porque Judas era tesoureiro, não é? E normalmente a tesouraria é entregue a alguém que a gente confia. E Judas estava ali, aqui ainda não tinha traído, mas Jesus sabia de todo o entorno. Jesus sabia
que os discípulos iam fugir. Jesus sabia de todo o entorno daquela situação. Basta dizer que os discípulos que ele chama para vigiar com ele dormem, não dão conta de caminhar com ele. Nós sofremos angústia por conta dos nossos afetos. Mas tem alguém aqui que abriria mão dos seus afetos para não ter angústia? Hein? Então fala com o teu irmão assim, vem junto no pacote, fala para ele. Vem junto no pacote, não é? Quem não quer ter angústia com quem ama, não podia nascer, não é verdade? Porque quem ama naturalmente vai se angustiar por amor, ou não? Né? Eu já vi tantas mães, e eu me coloco junto com elas como pai, que diz assim, eu amo tanto meu filho que dói. Já disseram isso? Não? Já? Meu Deus, não é? Os afetos provocam dor, né? Mas ai de nós sem os nossos afetos, não é? Quem foi aqui que nunca sofreu por um amor não respondido, né? Por um amor que não deu certo, mas graças a Deus depois Deus levantou um amor que deu certo para você, não é verdade? E mesmo esse amor que deu certo não é sem sofrimento, não é verdade? Não é sem sofrimento. Quem aqui nunca sofreu por uma saudade de um pai, de uma mãe, não é? Da perda do pai, da mãe? Hein? Quem aqui não se dá conta de tempos que já foram e você lembra com saudade desses tempos? Mas me responda, seria melhor não tê-los vividos para não ter angústia? Hein? Então está tudo bem com a angústia pelos afetos, não é verdade? Desde que ela não nos domine. Está tudo bem sofrer por amor, concordam comigo ou não? Hein? Porque vale a pena, não é? Eu não, assim, raríssimas vezes, né? Uma em 1 milhão, de uma mãe ou um pai, que depois de ter lutado por amor pelo seu filho, vai dizer assim, eu me arrependo de ter tido esse filho. Mesmo os filhos mais trabalhosos, mesmo os filhos mais difíceis, normalmente a gente precisa fazer o contrário, a gente precisa ajudar, como pastor eu vivo isso toda hora, ajudar a mãe a dizer que ela não pode carregar o filho mais, que agora ela tem que deixar que o filho tome as decisões dele, que ainda que doa, ele vai precisar aprender com as escolhas erradas que faz, porque a tendência da mãe, especialmente da mãe, é mesmo já tendo feito tudo, ainda querer carregar esse filho, mesmo que esse peso seja quase uma força de morte na vida dela, porque vale a pena sofrer por amor. Se você discorda de mim, reveja seus relacionamentos e veja se você já não sofreu por eles. Jesus tem angústia pelos afetos, pela saudade que ele vai sentir daquela vivência que foi prazerosa para ele. Jesus não veio aqui só para morrer na cruz. Jesus disse assim, eu já não vos chamo de servos, mas de meus amigos. De meus amigos. Na Páscoa, na última Páscoa, diz a Bíblia que um dos discípulos de Jesus, que ele diz assim, a quem Jesus mais amava, que era João, que era um moço ainda, passou a ceia toda agarrado em Jesus, abraçado. A Ângela foi fazer um curso em São Paulo esse final de semana, e ontem, na hora de viajar, uma meia hora antes, a Isabela ficou agarrada nela, aquele senso que a mãe começou a trabalhar esse ano, então está mais ausente, sai, né, viaja e tal, e aí o filho sente, né, fica agarrado. João, o discípulo de Jesus, ficou assim também. Os discípulos agarrados em Jesus por entender que alguma coisa estava acontecendo. A angústia por conta dos afetos. A angústia por conta da não resposta. A Bíblia diz que nesse intervalo mesmo, quando Jesus chegava para Jerusalém, Jesus disse assim, Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas. Quantas vezes eu quis te ajuntar debaixo das minhas asas e você não quis. E o texto diz que Jesus chora por Jerusalém. Quem aqui nunca se angustiou por conta de uma resposta que não vem? Você investe na vida de alguém, você investe na vida da pessoa e o retorno que ela te dá é mínimo, é pífio.
Jesus gastou 3 anos aqui, vivendo nessa terra, impactou a vida de muita gente, mas as lideranças de Israel não reconheceram. Jesus disse: Jerusalém, você não reconheceu a oportunidade da visitação. Você imagina? Deus, ao longo de séculos, nutriu essa expectativa da vinda do Messias. Deus não formou Israel para isso. Era para Israel reconhecer o Messias, mas Israel não reconhece. Alguém aqui já sofreu por falta de reconhecimento? Já? Já? Você ficou esperando que reconhecesse o seu trabalho, o seu valor? Não é? Aquela coisa do aniversário, você diz assim: vou ver quem vai me ligar. Né? Vou ficar quietinho para ver se lembram de mim. Não é verdade? É. Especialmente no jogo aí dos casais, né? Tem gente que comemora aniversário de namoro, de casamento, né? Eu quero recomendar ficar com uma data só, porque já para os homens é um desafio, não é verdade? Mas aquela lembrança do aniversário de casamento e tal, que será que ele vai lembrar, né? Do presente certo, né? As mulheres que jogam assim dicas do presente, mas é sempre um enigma, parecido àquele da Caverna do Dragão, lembra? Como é que era o nome do moço lá da Caverna do Dragão? O mestre dos magos, que parecia dar uma dica, mas nunca dava dica nenhuma. Tem mulher que é igual o mestre dos magos. Ela dá a dica, diz assim: eu dei a dica, mas a gente nunca chega no lugar certo. Não é? Aí sofre, porque esperava que alguma coisa que o marido atendesse, não é? Sofre porque esperava que os companheiros de trabalho reconhecessem, sofre porque esperava que a sua equipe respondesse ao investimento que você fez, sofre. Mas eu pergunto, tem alguém aqui que desiste de ter expectativas? O que é uma vida sem expectativa, irmãos? O que é uma vida sem expectativa? Alinhar as expectativas é importante. Expectativas altas demais provocam angústia. Expectativas baixas demais provocam a morte. Mas ninguém vai aprender a lidar com expectativas se não se aventurar a esse exercício de ter expectativa. Espere sim, espere o melhor do seu marido, espere o melhor da sua esposa, espere o melhor dos seus filhos, espere o melhor da sua igreja. E se decepcionar, tudo bem, porque valeu a pena ter expectativa. A expectativa te provocou, te fez sair do seu lugar. Então, em nome de Jesus, eu quero te convidar hoje a não ignorar a sua angústia. Não é para aceitá-la pacificamente também. Mas, de alguma maneira, a angústia tem a ver com a vida, tem a ver com estar vivo, tem a ver com almejar coisas, por colocar a sua vida em algumas coisas. Você não pode deixar que ela se torne doentia, você não pode deixar que ela te paralise, você não pode permitir que ela roube de você e de mim a capacidade de gerar coisas novas. Mas algum nível de angústia diz que nós estamos vivos. E para ser muito sincero, eu creio que de alguma maneira Deus espera que nós nos angustiemos com Ele. O texto diz que Jesus levou alguns discípulos com Ele. Você viu lá? Jesus levou alguns discípulos, Ele levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Pedro, Tiago e João, que era o trio mais próximo de Jesus. E Jesus levou com eles com Ele. Por que Jesus leva 2, 3 discípulos com Ele? Porque de alguma maneira Jesus queria compartilhar com eles aquela angústia. O texto diz que Jesus deixa eles num canto, vai se entristecendo, mas de tempo em tempo Jesus volta. Jesus volta e eles estão dormindo. Então, eu creio que de alguma maneira, ainda hoje, o Senhor sente angústias por esse mundo. Ainda hoje o Senhor se angustia por filhos que Ele ainda não resgatou. Ainda hoje o Senhor se angustia por situações que ainda não foram vencidas. Na semana passada eu tive uma experiência que, assim, não é
corrente, não é sempre, mas de vez em quando acontece comigo. Eu tinha uma palavra preparada para pregar no domingo à noite, mas quando foi no final da tarde, meu coração começou a se angustiar, eu já estava aqui, tinha terminado uma aula, e durante o louvor Deus me deu uma outra palavra, e eu entendi que a minha angústia tinha a ver não necessariamente com o meu cansaço, com as minhas lutas, mas com a realidade de pessoas que estariam aqui no culto. E a palavra veio exatamente nessa direção, sobre o enfrentamento da dor. E foi tremenda a presença de Deus aqui no domingo passado à noite, quando aí, infelizmente não está filmado, não está sendo, só quem estava aqui viveu, não é? Quando, de alguma maneira, Deus me fez sentir a dor dos irmãos que estavam aqui juntos. E Deus tem essa expectativa a nosso respeito, que a gente, de alguma maneira, compartilhe com Ele da sua dor. Paulo vai dizer que aqueles que foram crucificados com Cristo vão também participar da ressurreição de Jesus. Afinal de contas, quem não morreu não pode ressuscitar. Quem não se identificou com Cristo no seu sofrimento, como é que vai se identificar com Ele na sua glória? Então Jesus chama os discípulos, compartilha com eles, e eles estão dormindo. Pergunta para o seu irmão aí, está dormindo, irmão, ou está angustiado também? Porque o sono aqui era uma forma de defesa. Sabe? Sabe quando você vai num velório, você vai dizer assim, poxa pastor, o tema do culto hoje está tão assim, é paixão de Cristo, a gente tem que pensar na dor e na morte. Não é? Sabe quando você vai num velório e tem alguém que visivelmente está negando a morte? Já viu isso? A pessoa parece estar anestesiada. Ela está apática. Ela não consegue nem sentir dor, nem raiva, nem tristeza, nem alegria. Ela está apática. Essa era a condição dos discípulos. Foram tomados pelo sono. A pressão era tão grande que eles não conseguiam compartilhar da dor de Jesus. Sabe, irmãos, Deus quer fazer de nós e nos envolver nesse ambiente onde nós percebemos as suas angústias, onde nós percebemos a sua dor, para que posteriormente a gente possa se identificar também com a sua vitória. Ainda hoje, não é, o Senhor chama discípulos que sintam com Ele a sua dor. Pastor Elias contou a história de uma mãe aqui, na quarta-feira ele contou essa história, de uma mãe que enviou o seu filho para ser missionário num determinado lugar. E quando o moço desembarcou na praia, o dono, o chefe da tribo, traçou uma linha e disse para ele, se você passar essa linha, você vai ser morto. E aí ele diz, mas eu vim aqui porque a igreja me mandou, minha mãe me mandou, orou por mim, e eu não posso decepcionar quem me enviou. E atravessa a linha e morre. E aí a notícia chega lá na cidade natal do moço e tem um outro preparo, um outro arranjo para o envio missionário. E muitos se candidatam, mas quem é selecionado é o irmão desse moço, de uma família de 3 irmãos. E ele vai, se candidata, a mãe abençoa, a igreja abençoa, e ele chega lá, o mesmo enredo, a mesma história. O chefe da tribo, se você passar da linha, você vai ser morto, não ultrapasse a linha. E aí ele diz, eu não posso negar a quem me enviou, minha mãe, minha igreja, as pessoas que me mandaram até aqui, e ultrapassa a linha e é morto na beira da praia. E de novo chega a notícia na igreja e as pessoas se mobilizam, se organizam, porque não sei se você sabe, mas a igreja foi plantada em muitos lugares com sangue de mártires, de pessoas, e ainda hoje, de pessoas que são mortas por Jesus. E de novo, uma terceira pessoa foi selecionada e de todos se candidataram. Era o terceiro irmão daquela família de 3 irmãos, 2 já tinham sido mortos. E esse terceiro irmão chega lá, o mesmo enredo, a mesma história. Se você atravessar a linha, você vai ser morto. E ele, de novo, eu não posso voltar as costas para quem me enviou, para minha mãe e tal. E ele é morto. E os 3 filhos daquela mulher são mortos. E me impactou muito o pastor Elias contando que o pastor foi visitar a irmã e aquela irmã estava chorosa,
não é, triste, e o pastor diz, olha, irmã, a gente entende naturalmente que a senhora esteja triste, porque a senhora perdeu 3 filhos, não é? E ela diz para o pastor, e eu estou falando de maneira muito resumida, eu não estou triste, pastor, porque meus 3 filhos morreram, porque eles estão com Jesus. Eu estou triste por não ter mais filhos para enviar. Estou triste por não ter mais filhos para enviar. Entende? Eu fico me perguntando, que cristianismo é esse que às vezes nós cultivamos, que não é cristocêntrico, e me permita um neologismo aqui, que é umbigocêntrico. Onde nós estamos tão preocupados com as nossas demandas, com as nossas preocupações, e o cristianismo passa a parecer com um band-aid, que aplaca a nossa dor, mas que não é suficiente para intervir na nossa história, e naquilo que nós somos. Às vezes, eu fico me perguntando se nós não estamos dormindo, como os discípulos. Não por maldade, nem por desleixo, mas simplesmente porque não estamos lidando bem com a pressão que está sobre nós, como eles. Sabe? Nós somos pressionados de todos os lados, do trabalho, do mercado, da sociedade, da violência. Não é por má fé, entende? Eu sinto que às vezes a igreja dorme por falta de discernimento. Não é por dolo. Não é por maldade ou por descompromisso, mas é por falta de discernimento, falta sabedoria para lidar com a angústia que pesa sobre nós. Nesses dias de paixão, a gente precisa pedir a Jesus que alinhe o nosso coração com o dele, para que, sim, nos deixe angustiar pelos nossos queridos que ainda não têm Jesus, sim, nos deixe angustiar por uma vida que ainda não está no padrão que Deus quer. Sim, nos deixa angustiar por a gente não estar vivendo tudo que Ele sonhou para a gente. Porque talvez essa angústia nos provoque a mudança. Talvez essa angústia nos leve a fazer uma coisa nova. Eu, há quase 2 anos atrás, mais precisamente no ano de 2016, vivi um tempo de muita angústia por um processo de transição na minha vida pessoal e ministerial. E naquela época eu procurei um mentor que me ajudou muito, e narrei, falei, eu preciso da sua ajuda, e narrei a minha angústia para ele, e depois de narrar a angústia para ele, eu estou fazendo 43 anos agora, naquela época eu tinha 40, não é? E ele disse assim, que idade você tem? Eu devia ter 41, ele falou assim, eu tenho 41, e ele disse, eu passei por essa mesma angústia, a crise dos 40, né? Que a gente começa a questionar se a gente está construindo a vida certo, não é verdade? Se você está indo para o caminho certo, ou se você está, não é? Eu passei por isso, não sei quem passou, quem mais enfrentou essa crise aqui ou está enfrentando? Acho que só eu, né? Eu mais uns 2 ali. Os outros talvez nem se deram conta que passaram por ela, né? E ele disse assim para mim, e ele me contou uma história, a história de Moisés. Moisés, que lá na sarça ardente, lembra da sarça? É chamado a tirar a sandália dos pés e se aproximar para ouvir a voz de Deus. E depois que Deus fala com ele, Deus diz assim, o que você tem na mão? Tem um cajado. E aí ele disse assim, joga no chão. E o cajado virou uma cobra. E aí o que Deus diz para Moisés? Pega a cobra pelo rabo. E todo mundo sabe que pegar a cobra pelo rabo é pedir para ser picado. Se você for pegar uma cobra, tem que pegar pela cabeça. Porque pegar pelo rabo, ela vai se voltar contra você e te picar. Mas o Moisés acreditava que Deus era capaz de livrá-lo daquela morte, ou ele não estava apto para seguir na direção do Egito. E Moisés pega a cobra pelo rabo, e ela vira um bastão de novo. E o que aquele mentor me disse foi o seguinte, pega a cobra pelo rabo, Evander. Enfrenta a sua angústia com fé. Enfrenta a sua angústia com fé. E é exatamente o que Jesus faz. É interessante demais que
Jesus vira para Deus e diz assim, acompanha para Deus Pai, não é? E disse assim, no versículo 42, se você puder acompanhar, eu já estou terminando. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Você pode ler comigo? Se não é possível passar de mim este cálice, sem o que eu beba, faça-se a tua vontade. Qual é a fé que vence a angústia, irmãos? É a fé que tem coragem de expor a angústia. Que tem a coragem. Jesus sabia que ele tinha sido gerado para aquele momento, mas ele disse, se possível, passa de mim esse cálice. Está doendo. Sem pecar. A fé que vence a angústia é aquela fé que primeiro me permite externar a angústia. Dar nome para ela. Trazê-la à luz. Percebe? Eu trago à luz, eu digo, olha Deus, eu estou com medo. Olha Deus, eu não sei como enfrentar essa situação. Olha Deus, eu estou me sentindo sozinho. Será que dá para eu me livrar disso aqui? Os meus amigos estão dormindo. Será que o Senhor pode me poupar dessa situação? Não é? Você já viveu situações assim? Você diz assim, Deus, se o Senhor puder, não deixe acontecer isso não. Deus, se o Senhor puder, me livra dessa dor. Mas se não for possível, que seja feito conforme a tua vontade. E aí Jesus chega para os discípulos, como quem estão dormindo, diz, ei pessoal, ainda está dormindo? Vamos embora. Vamos embora porque o traidor se aproxima. Acabou a angústia, irmãos? O que vocês acham? Acho que Jesus colocou ela no lugar certo, nas mãos de Deus. E agora ele está pronto para enfrentar a dor da crucificação. Percebe? Às vezes a gente acha que vencer a angústia significa livrar-se dos problemas que causam a angústia. Percebe? A gente acha que vencer a angústia para Jesus seria que todos os discípulos respondessem a ele, que ele não tivesse que abrir mão dos discípulos, de repente fazia um negócio com o pai, dizia assim, pai, a gente arrebata todo mundo, e aí vai uns 12 para o céu agora, né? E depois eu volto e começo tudo de novo, mas esses 12 eu queria levar comigo. Você já tentou fazer esse tipo de negócio com Deus? Né? Senhor, a gente, como os gnósticos quiseram acreditar que o Espírito de Jesus se ausentou do corpo de Jesus. Para alguns discípulos foi tão difícil enfrentar a dor que o gnosticismo é uma heresia que surgiu no primeiro século, dizendo que Jesus Cristo não passou pela cruz. Jesus passou, mas o Cristo não. O Cristo meteu o pé na hora da morte. Entendeu? O Espírito de Cristo se ausentou do corpo, ficou só o homem Jesus lá. É isso que o gnosticismo acredita. Porque o escândalo da cruz era demais para eles. Não, queridos, é exatamente o contrário. Quando eu posso abrir a minha dor diante do Pai, quando eu posso externar a minha angústia diante do Pai, Ele é poderoso para tirar de mim o poder da angústia, e o poder da fé me dá condições de enfrentar a angústia. Percebe? E aí eu vou pegar a carona um pouquinho com os presbiterianos, que é a fé na soberania de Deus. Eu confio no Senhor. Que seja feita a tua vontade. Que não seja feita a minha. Eu estou consciente da sua soberania. Se na sua soberania eu preciso passar por esse vexame. Se na sua soberania eu preciso passar por essa afronta. Se na sua soberania eu preciso passar pela cruz. Porque a cruz foi isso. Hoje ela é motivo de glória para nós. Mas ela foi vergonha, afronta e humilhação. Entendeu? Jesus foi colocado nu na cruz. Entendeu? Ela foi vergonha, afronta e humilhação. Se era a tua vontade, eu vou passar. E aí a angústia que foi vivida, ela não tem governo sobre nós. Ela é natural enquanto sentimento, enquanto realidade vivida. Mas ela não nos domina, porque quem governa a nossa vida é o Senhor Jesus e a sua vontade. Amém, irmãos? Faz sentido para você?
Então, como é que é a fé que enfrenta a angústia? É a fé que não tem medo de expor a angústia. Porque, afinal, até o nosso Senhor passou por angústias. Esconder a tua angústia para fazer-se forte é negar a você mesmo a capacidade de vencê-la. Entendeu? Então, traga a sua angústia ao altar. Traga a sua angústia à presença de Deus. Traga a sua angústia aos seus amigos, mesmo que eles não deem conta. Jesus faz isso. Traga a sua angústia aos seus os mais chegados. Não é para todo mundo. Na verdade, os mais íntimos. Cara, vigia comigo. Não é? Quantas vezes eu já fiz isso aqui com meus amigos, aqui, o pastor Hélio e o pastor Guto, dizendo, olha, estou vivendo uma situação assim, assim, assim. E eles não tinham necessariamente ter resposta para mim. Só orar comigo. E a gente ora junto e enfrenta, sabendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Jesus, Deus Pai, não poupou o Filho da cruz, mas não deixou que a cruz fosse maior do que a sua graça. Amém? Talvez Deus não vai te livrar da cruz, mas aquele que é maior do que a morte pode te trazer ressurreição e vida. Amém? Eu quero te convidar a ficar em pé. E nós vamos orar. O Ministério do Louvor pode ajudar a gente aqui. Nós não estamos aliançados com a angústia, não. Nós estamos aliançados com a morte de Jesus. Com o sofrer de Jesus. Para que, de alguma forma, nós possamos nos aliançar com a ressurreição de Jesus e com o poder que emana dela. Então, se você tem vivido um tempo de angústia, Jesus se angustiou por nós também. E Ele se angustiou a nossa angústia para que nós pudéssemos viver uma vida além da angústia. Então, se você tem passado por um tempo assim, enquanto nós cantamos e louvamos, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir até o altar para nós orarmos juntos. Venha ao altar colocar o seu coração diante do Senhor. Venha ao altar, seja qual for a razão que te angustia, venha ao altar e coloque diante de Deus o seu coração, a sua dor, as suas preocupações, as suas angústias. Pode vir, querido, venha. E se tem um querido seu vindo ao altar, venha se colocar junto dele. Se coloque junto desse querido seu que está aqui. Aos pés da cruz me encontrei, e o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu.
Aleluia. Jesus, nós nos colocamos na Tua presença nessa manhã, Jesus. Quero colocar cada um dos Teus filhos, Senhor, das Tuas filhas nesse altar, na Tua presença, Jesus. Muitas vezes, Senhor, nós não temos as respostas que precisamos. Muitas vezes nós não conseguimos compreender, Senhor, alguns momentos ou muitos deles pelos quais passamos. Assim como Jesus naquele momento, Pai, Ele orou angustiado, dizendo se fosse possível que esse momento de dor fosse passado, fosse pulado. Muitas vezes nós não temos controle, nós não temos as respostas que precisamos. Muitas vezes oramos, mas muitas vezes não ouvimos nada. Não porque o Senhor está parado, não porque o Senhor perdeu o controle de alguma coisa, mas por muitas vezes nós não conseguimos discernir, enxergar, nós não conseguimos ver. Mas nós queremos nessa manhã nos apegar à palavra que Jesus liberou naquele monte. Depois dessa oração angustiante, Ele diz: faça-se a tua vontade. Então, Pai, em nome de Jesus, quando não conseguimos ouvir, quando não conseguimos entender, quando não conseguimos ver o que o Senhor está projetando, Pai, que essa oração, ela alcance o nosso coração. Faça-se a tua vontade. Pai, a tua vontade que é boa, perfeita e agradável, alcance o coração dos teus filhos nesse altar. Alcance cada angústia nesse altar, Senhor, em nome de Jesus, porque a tua vontade nos ajuda a enfrentar qualquer momento. A tua vontade, Senhor, ela não é algo que nós precisamos entender, mas é algo que precisamos aceitar e crer, Jesus. Então, nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, nós fazemos a oração que Jesus fez. Faça-se a tua vontade. Nós confiamos na tua vontade, nós confiamos no teu plano, nós confiamos, ó Deus, naquilo que o Senhor planejou, no teu propósito, ainda em dor, ainda em angústia, ainda em aflição, nós confiamos na tua vontade. Então, Senhor, a tua vontade, ela é perfeita, a tua vontade, ela é boa, a tua vontade, Senhor, ela é confortante, a tua vontade, ela é transformadora, a tua vontade é renovadora. Então, Pai, nessa manhã, visita, Senhor, cada coração nesse altar com a tua vontade. Senhor, visita cada coração nessa manhã com a tua paz. Ministra, Senhor, em cada coração aqui nessa manhã, ó Pai, que o Senhor está no controle, que a tua vontade é boa, que o Senhor não perdeu o controle. Ministra, Senhor, cada coração aqui nessa manhã, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, é aquele que conduz as nossas vidas e que a tua vontade nos alcance nessa manhã. Ministra, Senhor, ao coração nessa manhã dos teus filhos a tua paz. A paz que não nos livra do sofrimento, mas que traz alívio, segurança em meio ao sofrimento. A segurança de saber que nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas. Essa paz seja ministrada ao coração dos teus filhos nessa manhã. E que haja descanso em meio à angústia. Que haja paz em meio à angústia. Que haja, Senhor, discernimento em meio à angústia. Que a tua paz visite cada coração aqui nessa manhã, Jesus. Nós não pedimos que nos tire do mundo, mas nos afaste do mal, nos proteja, Jesus. Nos dê tudo o que precisamos, Pai, para enfrentarmos todo momento da nossa vida. É isso que nós pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.